caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre Erich Fromm, um filósofo do século XX, que nasceu em 1900 e morreu em 1980. Foi um filósofo humanista, sociólogo, um psicanalista alemão. Ele foi pesquisador do Instituto para a Pesquisa Social vinculado à Universidade de Frankfurt. Ele fundou também, na cidade de Frankfurt, a Sociedade para a Educação Popular Judaica e foi professor no estabelecimento de ensino livre judaico de Frankfurt. Ali ele vai adquirir formação em psicanálise e vai passar a realizar pesquisas psicanalíticas no Instituto para a Pesquisa Social. Inclusive foi um dos primeiros a introduzir a psicanálise nas pesquisas científicas. Ou seja, ele vai absorver Freud, mas da sua maneira, da forma humanista. Ele vai relacionar a psicologia e a sociologia e vai focar em dois problemas fundamentais para ele. Um deles seria a elucidação da relação entre o desenvolvimento social da humanidade, especialmente o desenvolvimento econômico e técnico, e o desenvolvimento da psicologia. Então ele vai trazer exatamente ali sociologia e psicologia em diálogo, exatamente para poder trazer essa proposta humanista. A análise inicial dele se parece um pouco com a abordagem que nós já fizemos aqui no nosso canal, num vídeo sobre antropologia. Em O Medo da Liberdade, que foi uma obra publicada em 1941, Fromm ele vai estabelecer uma leitura psicanalítica da sociedade. Ele acredita que o ser humano só nasce em sentido pleno quando ele se torna livre e responsável por seus próprios atos, quando ele é arrancado da sua união primária com a natureza e sai ali para uma existência individualizada. Ele sai de uma existência animal para uma existência própria. A ideia de liberdade aqui, então, é semelhante àquela empregada por Sartre. Assim como Sartre chamava de má-fé o fato do ser humano negar essa liberdade, refugiando-se numa situação como subterfúgio para não assumir a responsabilidade que ele tem perante suas escolhas, Fromm ele vai dizer que esse afastamento da natureza, por não ser fácil, faz com que muitas pessoas tomem caminhos que o livrem disso, como, por exemplo, submeter-se a uma autoridade, o que ele vai chamar de conformismo gregário, no qual a pessoa obedece cegamente às normas estabelecidas e agrega-se a um grupo. E é interessante porque ela se agrega a um grupo e vai considerar como inimigos todos os outros homens e os outros grupos. Então isso aí para Fromm é exatamente uma fuga da liberdade. A pessoa não está adquirindo liberdade, ela está obedecendo cegamente à ordem emanada de um grupo. É interessante que ele escreve no momento ali da Segunda Guerra Mundial, então regimes totalitários, etc. Na obra de Fromm, a desobediência como problema psicológico e moral, ele vai fazer uma metáfora com a história de Adão e Eva no paraíso. Mas ele vai tomar a ideia de desobediência de Adão e Eva não no sentido negativo, no sentido que é colocado na Bíblia. Ele vai pensar no rompimento com a natureza, que não é necessariamente negativo. Então o que seria essa ideia para ele? Olha, longe de corromper o homem, o pecado original tornou-o livre. Foi o início de sua própria história. O homem teve de abandonar o paraíso terrestre para aprender a depender de suas próprias forças e tornar-se plenamente humano. Interessante, Então, ou seja, a desobediência aqui é vista num ponto positivo, no sentido assim, o ser humano ele teve que estar sozinho para se tornar livre. Na mitologia grega, a gente tem um exemplo semelhante com o mito de Prometeu, que vai roubar o fogo dos deuses, que é o símbolo do conhecimento e da técnica, e vai dar aos seres humanos. Ou seja, a desobediência de Prometeu que vai tornar possível, por exemplo, a evolução dos seres humanos. Ali no caso da Bíblia, na desobediência de Adão e Eva. Aí ele vai continuar falando o seguinte, olha, o homem continuou a se desenvolver mediante atos de desobediência. Não apenas seu desenvolvimento espiritual tornou-se possível pelo fato de nossos semelhantes terem ousado dizer não aos poderes vigentes, em nome de sua própria consciência ou de sua própria fé. Mas também seu desenvolvimento intelectual dependeu da capacidade de desobedecer às autoridades que tentassem reprimir novas ideias e à autoridade de crenças existentes há longo tempo, segundo as quais toda mudança era desprovida de sentido. Então, nesse sentido, uma pessoa ela se torna livre e cresce por meio de atos de desobediência. A capacidade de desobedecer, então, é a condição da liberdade. O que ele vai dizer também? Olha, se tenho medo da liberdade, não posso ousar dizer não. Não posso ter coragem de ser desobediente. Com efeito, a liberdade e a capacidade de desobedecer
são inseparáveis. Veja bem, evidentemente aqui essa análise da desobediência não é de maneira alguma um incitamento ao anarquismo, né? Na verdade, ela pressupõe o reconhecimento de que o ser humano é livre quando não segue cegamente as normas estabelecidas. Principalmente quando ele se adere a um grupo, né? Mas quando ele escolhe livremente e é responsável pelas suas escolhas. Por exemplo, no nazismo, várias pessoas aderiram àquela ideia de selecionar uma raça que seria a raça ariana, etc. Então você aderiu ao grupo, mas aderiu cegamente. É esse questionamento que ele vai trazer. Em sua obra mais lida, intitulada Ter ou Ser, Fromm ele vai se dedicar à análise da crise da sociedade contemporânea e à solução dessa crise. Ali ele vai estabelecer dois modos de existência interessantes, que são exatamente o modo do ter e o modo do ser. No modo do ter, nós temos a ideia de que a verdadeira essência do ser humano é o ter. É isso? Porque quem não tem nada não é nada. Ou seja, eu sou aquilo que eu tenho ou aquilo que eu consumo. Essa sociedade consumista que a gente vive hoje, né? Tem adolescente aí que trabalha 5, 6 meses para pagar um telefone celular, né? E é com isso em mente que a sociedade contemporânea busca, por exemplo, roupas caras, de marca, a fim de se afirmar. Esse adolescente ele quer se afirmar, né? O iPhone é a afirmação dele, né? Seu valor está naquilo que ele consome. Então, Fromm ele vai refletir através de diversos pensadores, começando lá por Buda até Marx, né? Passando por Jesus Cristo, a fim de apontar os problemas desse modo de existência. Para todos eles, a aquisição de posses não acrescentam nada ao ser humano. Alguém poderia me questionar que na hora que eu falei Marx, né, mas Marx também, mas não foi em razão exatamente do ter que aconteceram diversas barbaridades, por exemplo, na União Soviética. E a isso ele vai trazer uma resposta já pronta, né? Ele vai falar assim, não, na verdade eu estou falando de Marx, aquele humanista radical, e não a deturpação de Marx que teve através do comunismo soviético, por exemplo. Então ele não é cego nesse momento de pensar, não, o comunismo é perfeito. Não, o comunismo ele se apropriou indevidamente das ideias de Marx, né? Para Erich Fromm, o ser humano deve propor como meta o ser e não o ter muito, né? Os pré-requisitos do modo do ser são a independência, a liberdade, a presença da razão crítica. Então, a característica fundamental do modo do ser consiste em ser ativo, o que não deve ser entendido no sentido de atividade externa, né? De estar sempre atarefado, cheio de coisas para fazer, né? Mas uma atividade interna, né? O uso produtivo dos nossos poderes humanos. Nós devemos ser ativos. Ou seja, dar expressão às nossas faculdades e talentos próprios, à multiplicidade dos nossos dotes, que todo ser humano possui algum tipo de dom, né? Ele de algum tipo de talento, né? Ele vai dizer da seguinte forma: a cultura tardio-medieval tinha por centro motor a visão da cidade de Deus. A sociedade moderna se constituiu porque as pessoas partiram da visão do desenvolvimento da cidade terrena do progresso. Em nosso século, porém, essa visão foi se deteriorando até se reduzir à da Torre de Babel, que já começa a ruir e arrisca envolver a todos em sua derrocada. Se a cidade de Deus e a cidade terrena constituem a tese e a antítese, uma nova síntese representa a única alternativa ao caos. A síntese entre o núcleo espiritual do mundo, tarde medieval, e o desenvolvimento ocorrido a partir da renascença do pensamento racional e da ciência. Essa síntese constitui a cidade do ser. Então veja bem, a cidade do ser então, é exatamente aquilo que nos faz ser humanos, né? Não aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. Para finalizar, em A Arte de Amar, 20 anos antes, ele já tinha feito essa mesma análise aqui, demonstrando que o que significa esse ato de dar expressão às nossas faculdades, de renovar-se, de crescer, de expandir-se. E aí vai falar que isso tudo tem a ver com amor, com se transcender, com sair da sua prisão, né, da prisão de nós mesmos, interessar-nos pelos outros. Vocês já viram a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25? Lembra-se do desfecho? Acho que aqui nós poderíamos aplicar filosoficamente exatamente as mesmas ideias contidas ali na Bíblia, né? Lógico que filosoficamente. Ele vai propor em Arte de Amar que a ideia é que a natureza social e amante do homem não seja separada de sua existência social, mas se torne uma coisa única com ela. E aí nós conseguimos entender onde ele quer chegar ao conciliar em seu humanismo psicologia e sociologia. E é sobre essa ética humanista,
é a partir do livro Análise do Homem, em uma outra obra dele, que eu vou falar na próxima aula, voltando um pouquinho sobre essa abordagem, mas especificando a ideia de ética em Erich Fromm.